Fala devs, na aula de hoje a gente vai aprender mais sobre JavaScript moderno, que também é conhecido como ECMAScript, e para você que quer se tornar um desenvolvedor profissional que no futuro quer aprender mais sobre React.js e sobre Node.js, aprender isso vai ser essencial nessa sua jornada, porque sem isso dificilmente você vai conseguir entender um código de Node ou de React, ou então você vai ficar totalmente perdido quando você for começar a estudar. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge, atualmente eu trabalho como desenvolvedor de software na Irlanda, em Dublin, e eu tenho 10 anos de experiência como desenvolvedor de software. E para você que não tem a menor noção do que seja esse JavaScript moderno, ou do que seja ECMAScript, eu recomendo que você assista um vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz falando desse assunto e explicando o que ele é. E nesse vídeo a gente abordou 3 recursos muito importantes que foram implementados no ECMAScript 6. Então, se você ainda não viu, eu recomendo que você veja, mas você pode ver ele depois de você ver esse vídeo, se você quiser. E na aula de hoje a gente vai aprender sobre um recurso que foi trago no ECMAScript 6, que foi a orientação a objetos para JavaScript. Especificamente, a gente vai aprender a trabalhar com classes. Esse vídeo não vai ser um vídeo profundo sobre orientação a objeto, ele vai ser específico para a orientação a objeto que a gente geralmente utiliza quando está trabalhando com React ou com Node.js. Mas se você tem vontade de ver um vídeo mais específico sobre orientação a objeto, deixa aí nos comentários que dependendo da repercussão aí eu posso fazer um vídeo para vocês. Agora bora codar que a gente já falou demais. Primeiramente eu vou abrir o projeto que a gente tinha criado nesse primeiro vídeo que eu falei para vocês. Então, é esse daqui, ECMAScript 6 Project. E aqui estão os recursos que a gente aprendeu nesse primeiro vídeo, que foi Arrow Function, trabalhar com import e com export, e o let e o const. Na aula de hoje, eu vou criar mais uma pasta aqui, e vou chamar ela de classes. E se você não sabe onde é esse lugar, o que é isso que eu estou mexendo, é o Visual Studio Code, que é a ferramenta que a gente utiliza como nosso editor de código aqui no curso, e eu recomendo que você também baixe ela, que ela é muito rápida e é bem leve e é muito útil para a gente. Então aqui vou criar um arquivo chamado index.js, que é o mesmo padrão que a gente fez na outra aula. E aqui eu vou criar a nossa classe. Quando a gente está trabalhando com classe no JavaScript, a gente escreve a palavra class, e geralmente na maioria das linguagens de programação é da mesma forma, como PHP e Java, por exemplo. E eu vou criar uma classe chamada usuário. Então essa daqui é a sintaxe básica de uma classe, a palavra class, espaço, o nome da classe e chaves, e aqui dentro é o corpo da nossa classe, que não é muito diferente quando a gente cria uma função. Então função seria basicamente isso. E aqui é uma classe. E para você que já viu esse primeiro vídeo de ECMAScript que eu estou falando, a gente criaria uma função dessa forma, que é utilizando Arrow Functions, que também é um recurso do ECMAScript. E aqui dentro dessa classe eu vou criar 2 atributos, e atributos eles são características de uma classe. Então vamos supor que você vai criar uma classe de pessoa. Quais são os atributos que uma pessoa tem? Uma pessoa tem nome, idade, CPF, sexo. Isso são atributos de uma pessoa, e a gente consegue, e o objetivo de uma classe é isso, é você pegar algo que existe, algo que você queira, e padronizar aquilo dentro de uma classe. Então, nessa classe usuário, a gente vai ter 2 atributos. O primeiro atributo vai ser login e o segundo atributo vai ser password. Vamos supor que a gente estivesse fazendo uma classe para efetuar o login no nosso sistema. Então, vou mudar aqui para e-mail. E outra coisa que uma classe tem são métodos. Então, a classe basicamente ela é composta por atributos que são características daquela classe, e métodos que são ações que aquela classe pode fazer. E um método de uma classe usuário que ele pode fazer é fazer o login, por exemplo, o login do nosso sistema. E eu vou criar um método dentro dessa classe. Esse método vai ser o método login. E outra diferença quando a gente está trabalhando com classe é que quando a gente vai declarar uma função, a gente não escreve a palavra function, porque não é uma função, é um método. Então essa é outra diferença quando a gente está trabalhando com classes. E o que esse método login ele vai fazer vai ser somente retornar um texto dizendo usuário logado com sucesso, e a gente vai imprimir o e-mail e a senha do usuário. Então, usuário logado com sucesso. Aqui eu vou imprimir o e-mail e aqui eu vou imprimir o password. Porém, sempre que a gente está trabalhando com a classe, que a gente quer fazer referência para um método ou um atributo dessa classe, a gente precisa colocar o this na frente
daquilo que a gente quer acessar. Nesse caso aqui não é login, é e-mail. E aqui, this.password. Então, sempre que você estiver trabalhando dentro de um escopo de uma classe, você quiser acessar um atributo ou um método daquela classe, aí você precisa se lembrar que você precisa utilizar essa palavra reservada chamada this. E palavra reservada são algumas palavras que elas são da linguagem de programação em si, então a gente não consegue utilizar ela dentro do nosso código. Então vamos supor que eu viesse aqui e quisesse declarar uma constante chamada class. Eu não posso, porque class é uma palavra reservada, então a gente não pode utilizar ele. E a mesma coisa para esse this, então eu não poderia declarar uma variável chamada this, nesse caso. Então agora que a nossa classe ela já está pronta, eu vou colocar um valor aqui para o nosso e-mail. O e-mail vai ser o meu e-mail, desenvolvedor.jonathan@gmail.com. E minha senha vai ser minha senha real lá do meu e-mail, 123456. Então, vou apagar essa função que a gente tinha criado. E agora, como é que a gente faz para a gente conseguir trabalhar com essa nossa classe? Sempre que a gente quer trabalhar com a classe, a gente precisa criar um objeto. E o que seria um objeto? Um objeto é como se fosse um item, literalmente um objeto daquela classe. Então, vamos supor que a gente tivesse um objeto pessoa. E nesse objeto pessoa ele tivesse nome, e-mail e senha. Aí, vamos supor que eu criasse o meu objeto. Aí, no meu objeto seria o meu nome, o meu e-mail. No meu objeto seria o meu nome, o meu e-mail e minha senha. E se eu fosse criar um objeto seu, seria o seu nome, o seu e-mail e sua senha. Então, vou vir aqui, vou criar uma const e vou chamar essa const de usuário do Jonathan, porque os dados que estão aqui são os meus dados. Eu coloco igual e eu dou um new. E quando a gente dá um new, isso daqui é outra palavra reservada, esse carinha que vai criar um objeto dessa classe que a gente criou. Aí a gente coloca o nome da nossa classe e a partir do momento que a gente faz a instância desse objeto, que é quando a gente coloca o new, a gente consegue acessar os métodos e os atributos dessa classe. Então vou vir aqui, eu vou dar um console.log nesse objeto que a gente criou, usuário do Jonathan. Vou abrir aqui o meu terminal no Visual Studio. O meu já estava aberto, mas se o seu não estiver aberto é simples, basta vir em View, clicar em Terminal, aí como estava aberto ele fechou. Mas se estiver fechado, ele vai abrir. E também não se esqueça de colocar a crase nesse carinha aqui, que é outro recurso da ECMAScript que ele permite que a gente consiga colocar texto e também valores variáveis do JavaScript. Antes a gente tinha que colocar o mais, tinha que concatenar, hoje em dia a gente pode interpolar. Então agora eu vou rodar esse arquivo aqui com Node. Então vou vir aqui Node, vou entrar na pasta que é classes, e aqui chamar o arquivo index.js, e quando eu dei um console.log nele, ele retornou para a gente esse objeto que mostra o e-mail e a senha. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto, vou dar outro console.log, vou dar aqui embaixo para fazer mais sentido. Vou pegar o objeto usuário do Jonathan.login, que é o método que a gente criou dentro dessa classe, e vou mandar rodar de novo aqui, né, no terminal. Ele imprimiu o nosso objeto e ele imprimiu o usuário logado com sucesso. Ele imprimiu o meu e-mail e também a minha senha. Então vamos supor que agora a gente quisesse criar outro usuário da minha mãe, por exemplo. Const, criar aqui outro objeto. Usuário da mãe do Jonathan. New, usuário. E eu vou dar um console.log, usuário da mãe do Jonathan. E também eu vou chamar um método de login desse objeto, usuário da mãe do Jonathan.login. Vamos ver o que vai acontecer. Ele imprimiu 2 vezes o meu objeto, tem exatamente a mesma coisa. E por que isso aconteceu? Porque a gente deixou fixo os atributos dessa nossa classe, que não faz muito sentido. Lembra que eu falei que o objetivo de uma classe é a gente conseguir mapear características e ações que um objeto pode fazer, e a partir daí a gente conseguir criar vários objetos diferentes daquela classe. Nesse caso, essa nossa classe usuário, ela não é uma classe usuário genérica, ela está mais para usuário do Jonathan, porque somente aceita dados do Jonathan. E o que a gente pode fazer nesse caso é passar tanto o nosso e-mail quanto a nossa senha como parâmetros
porque aí essa classe ela vai ficar dinâmica, então a partir daí a gente vai conseguir tanto criar um usuário meu, como um usuário da minha mãe. E uma forma que a gente pode fazer quando a gente está trabalhando com classes é utilizar o método construtor. Esse método construtor ele é chamado sempre que a gente instancia essa nova classe. Então, sempre que a gente der um new e colocar esse carinha aqui, ele automaticamente já chama esse método construtor. E o que a gente vai fazer vai ser passar esses parâmetros para ele e depois atribuir esses parâmetros para os nossos atributos dessa classe. Vou mostrar aqui para vocês. Então, vou vir aqui, ó, constructor, que é o nome desse método. E o que eu vou fazer aqui vai ser, primeiramente, vou dar um console.log. O construtor é escrito errado, foi chamado. Só para mostrar para vocês executando. Então, eu vou vir aqui novamente. E olha só o que ele fez. Antes mesmo dele imprimir o nosso objeto, ele primeiro imprimiu, o construtor foi chamado, e somente depois disso que ele imprimiu o nosso objeto. Porque o nosso construtor, como eu falei, ele é chamado imediatamente assim que uma nova instância desse objeto é criado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou falar que esse construtor, que essa classe, ela vai receber dois parâmetros. Um vai ser o e-mail e o outro vai ser o password, que é a senha. E lembra que eu falei que sempre que a gente quer acessar um atributo de uma classe, a gente tem que colocar a palavra reservada diz. Então, isso daqui são parâmetros. E se a gente quer atribuir esses valores dos parâmetros para esses atributos aqui, o que a gente deve fazer é colocar this.email é igual a e-mail. Então, a gente está falando, olha, essa classe vai ter uma característica, um atributo chamado e-mail, e o e-mail vai ser o valor que vier lá da instância da classe. E para o password é a mesma coisa, this.password vai ser igual password. E eu vou excluir esses dois carinhas aqui, porque a gente não precisa mais dele. E vou rodar o nosso código do Node novamente. Rodei e beleza, o construtor foi chamado. Aí ele imprimiu o nosso usuário e o valor que ele colocou aqui foi undefined, que é, cara, não achou nenhum valor foi informado. E para o password é a mesma coisa. E na mensagem deu usuário logado com sucesso, undefined, undefined. Por quê? Por mais que a gente falou no nosso construtor que a gente vai receber esses dois parâmetros, a gente não está passando eles na instância da nossa classe. E é por isso que a gente teve esse erro. Então, vou excluir essa mensagem aqui de console.log. E aqui eu vou passar esses parâmetros. E tem que ser na ordem que está aqui, ó. Primeiro o e-mail. Então, vou colocar aqui desenvolvedor.jonathan@gmail.com, vírgula. E o segundo parâmetro que ele espera receber é o password. Assim vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. E eu também vou passar a mesma coisa para o objeto do usuário da mãe do Jonathan, que é esse aqui de baixo. O e-mail da minha mãe deve ser Joélia, mãe do Jonathan, @gmail.com, que ela me ama muito. A senha dela é uma senha mais difícil. Perfeito. Agora que a gente já está passando os parâmetros necessários para essa nossa classe funcionar aqui no nosso construtor, a gente vai rodar novamente. Então, vou vir aqui e aqui ele imprimiu o primeiro objeto, que foi desenvolvedor.jonathan em AC1, 2, 3, 4, 5, 6, e também a mensagem usuário logado com sucesso, desenvolvedor.jonathan, e a nossa senha. E aqui embaixo, nesse segundo objeto, ele imprimiu o objeto da minha mãe, Joélia, mãe do Jonathan, e aqui a senha dela. E para recapitular tudo que a gente viu até agora, tá aqui a sintaxe básica de uma classe. E uma classe ela tem atributos que são características daquela classe. E ela também tem métodos que são ações que aquela classe pode fazer. Se for uma classe carro, por exemplo, a característica vai ser o ano do carro, o modelo do carro, a marca do carro, quantos cavalos o carro tem. E métodos, um exemplo de métodos que um carro faz, de ações que ele pode fazer. Andar, frear, buzinar, acender o farol, etc. E sempre que a gente quer acessar um atributo ou um método dentro da nossa classe, a gente precisa utilizar essa palavra reservada this. Então vamos supor que aqui eu tivesse outro método que seria um método chamado logout. E
Eu vou somente dar um console.log para mostrar para vocês como é que funciona quando a gente quer acessar um método dentro de uma classe, porque aqui a gente já está acessando um atributo. Aí aqui eu vou colocar uma mensagem, logout feito com sucesso. Como é que seria se caso eu quisesse acessar esse método logout dentro desse nosso método login? Eu somente viria aqui e colocaria dis.logout. Da mesma forma, quando a gente vai acessar um atributo que a gente colocou dis.email, quando a gente quer acessar um método, a mesma coisa, porém, tem que ter os parâmetros por ser um método. Então, se eu vim aqui, vou dar um clear, vou executar novamente. Aí ele imprimiu nosso objeto. Aí ele chamou o método de login. Aí aqui ele imprimiu o logout feito com sucesso. E depois ele imprimiu, ele retornou a mensagem que a gente mandou ele retornar aqui. Então vou excluir só para mostrar. E outra coisa que vocês precisam aprender, e outra coisa que você precisa aprender sobre orientação a objeto, porque vocês vão acabar utilizando isso muito quando vocês estiverem trabalhando com Node e com React, é sobre herança. E herança basicamente é você criar mais de uma classe e você conseguir herdar os atributos e características de outra classe naquela classe que você quer. E você fala, mas para que eu vou criar duas classes? Porque eu não coloco tudo em uma. Porque o ideal é a gente sempre organizar o nosso código o melhor possível. Então, se você consegue criar uma classe diferente e colocar as características e métodos naquela classe e somente chamar ela, seu código vai ficar muito mais organizado. E eu vou criar um exemplo utilizando essa nossa classe usuário. Vamos supor que a gente também quisesse saber qual é o tipo de usuário que está fazendo login, se é um usuário do tipo administrador ou se é um usuário do tipo comum. Por exemplo, quando você acessa o site do Instagram, provavelmente tem perfis lá no Instagram, a gente não sabe, mas deve ter um perfil para desenvolvedor, que tem recursos que somente os desenvolvedores do Instagram conseguem ver, e tem o nosso perfil, que é o perfil comum. Então, eu vou criar aqui uma classe, class, tipo de perfil, que é o perfil da conta. E essa classe, ela também vai ter. E essa classe, ela também vai ter um método construtor. E esse método, ele vai receber como parâmetro o tipo de perfil desse usuário nosso. Então, vou colocar aqui, ó, tipo do perfil. É o nome do parâmetro que a gente vai receber. E a gente vai criar um atributo para ela com o mesmo nome. Tipo do perfil é igual a tipo do perfil, que é o que a gente está recebendo via parâmetro aqui. E ela vai ter um método que é para imprimir o tipo do perfil, somente isso. Aí eu vou vir aqui, get tipo do perfil, é só o nome do nosso método, parênteses, e aqui chaves. Esse método, ele vai retornar, aqui eu tenho que colocar a crase, o tipo do perfil do usuário logado é. E aqui a gente vai colocar this.tipo do perfil, que é o nosso atributo aqui. E agora como é que a gente faz para conseguir acessar os atributos dessa classe dentro dessa nossa classe usuário? A gente precisa colocar uma palavra reservada chamada extends e o nome da classe que a gente quer estender. E basicamente estender é a gente acessar todos os atributos e métodos que são públicos, que todo mundo pode ver, que nesse caso aqui são esse método e esse atributo. Então, tudo que tiver dentro dessa classe, esses dois carinhas, a gente vai conseguir acessar eles a partir da nossa classe usuário. Então, o que eu vou fazer aqui agora vai ser testar isso. Eu vou excluir esse exemplo aqui do usuário da mãe do Jonathan, a gente não precisa mais dele. E aqui, logo embaixo do nosso método login, a gente vai tentar acessar o método que está dentro dessa classe tipo de perfil que a gente estendeu na nossa classe usuário. Então, vou vir aqui, console.log, vou pegar o nosso objeto, usuário do Jonathan, .get tipo do perfil. E como vocês podem ver, esse método ele não existe na nossa classe usuário e a gente só consegue acessar ele porque a gente está estendendo os atributos e métodos dessa classe tipo de perfil. Então ele está aqui dentro, ele não está aqui, mas a partir do momento que a gente estende, a gente consegue acessar e utilizar ele. Então vou vir aqui, vou dar um clear e vou rodar. E ele deu um erro para a gente. E por que ele deu esse erro? Lembra que dentro dessa nossa classe tipo de perfil, no método construtor dela, a gente falou que a gente está esperando receber
um parâmetro tipo do perfil, porém a gente não está passando ele aqui. E como é que a gente faz para passar um parâmetro quando a gente está estendendo uma classe para o método construtor dela? A gente precisa utilizar o seguinte método, a gente somente coloca super, e a partir do momento que a gente coloca esse super, ele vai chamar o método construtor dessa classe Py, dessa classe que a gente está estendendo, e eu vou passar aqui na mão um tipo de perfil, colocar aqui administrador, só para a gente ver se vai funcionar. Salvei, vou dar um clear e vou tentar novamente. Então olha só o que ele fez agora. Ele imprimiu o nosso objeto. Aí tem um atributo novo que é o tipo do perfil. O valor é administrador. Aí ele imprimiu usuário logado com sucesso, meu e-mail e minha senha. E também imprimiu o tipo do perfil do usuário logado é administrador. Porém, o ideal é a gente não deixar isso daqui fixo, porque nem sempre vai ser administrador. Então vou colocar outro parâmetro aqui na nossa classe usuário, que vai ser o tipo do perfil. E o que a gente vai fazer vai ser passar esse cara via parâmetro para o construtor da classe que a gente está estendendo, que a gente está herdando ela. E aqui embaixo, a mesma coisa, a gente vai precisar passar outro parâmetro que vai ser o tipo do perfil, que nesse caso vai ser visitante. Então eu vou dar um clear. E agora ele imprimiu o tipo do perfil, o e-mail e o password. Agora vamos recapitular mais uma vez o que a gente aprendeu nessa aula. A gente aprendeu como criar uma classe, como utilizar o método construtor de uma classe, que ele é um método que é chamado sempre que a gente faz a instância daquela nossa classe, que é utilizando essa palavra new, e a gente consegue passar parâmetros para esse construtor quando a gente está instanciando essa nova classe. E a gente também aprendeu como acessar atributos e métodos de uma classe, que é utilizando a palavra this somente quando a gente está dentro da classe, e que uma classe ela tem atributos que são características e métodos que são ações que aquela classe pode fazer. E a gente também aprendeu como herdar atributos e métodos de outra classe para aquela classe que a gente está utilizando, que nesse caso é utilizando extends e o nome da classe. E a gente também aprendeu a como passar parâmetros para o método construtor dessa classe que a gente está herdando, e também como criar um objeto e como acessar os métodos dessa classe. É a mesma coisa para os atributos. O que a gente pode fazer aqui para melhorar é substituir esse nosso método por uma arrow function, que a gente já aprendeu no outro vídeo, que é fazendo isso. E aqui a mesma coisa. Vamos rodar para ver se ainda está funcionando. Beleza, ainda continua funcionando perfeitamente. E agora ainda ficou melhor, porque agora ele está mostrando para a gente também os métodos que a gente tem. Antes ele só estava mostrando os atributos. Aí agora ele está falando que tem o método getTipo do perfil, que é uma função. E também tem esse nosso método login. Então é isso, espero que você tenha curtido a aula de hoje. Como eu falei, não se esqueça de ver a primeira aula que a gente fez sobre esse tema, porque lá a gente abordou recursos mais simples do ECMAScript, porém, isso daqui que você aprendeu vai ser o básico do seu dia a dia, a partir do momento que você for aprender Node ou React, então não tem para onde fugir. E quanto antes você fugir, quanto antes você começar a usar e começar a estudar isso, mais rápido você vai conseguir aprender React Node e mais rápido você vai conseguir se colocar no mercado de trabalho, e não tem como conseguir um emprego sem saber isso. É requisito obrigatório. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que acham que sabem JavaScript, porém talvez não saibam tanto. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aí nos comentários. Beijão, fica com Deus, até a próxima.